Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Vaido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Imaginas tu que estás em tua casa depois de um dia de trabalho e que de repente entra um grupo de homens armados. Mata teus filhos, rapta membros da tua família e tens que fugir por dias, pelo mato, com medo, com fome, com sede e com uma dor avassaladora. Esta mulher que acabamos de escutar é religiosa, é a irmã Aparecida Queiroz, da Congregação das Filhas de Jesus, e está a falar desde Cabo Delgado, a região norte de Moçambique, fustigada por constantes ataques terroristas. O que ela está a descrever numa mensagem que foi enviada para a Fundação AIS em Lisboa, o que ela está a descrever é a realidade de milhares de moçambicanos que já foram confrontados com a violência dos grupos jihadistas que causaram, desde 2017, mais de 5 mil mortos e mais também de 1 milhão de deslocados. Este é o sofrimento do povo em Cabo Delgado, que a Igreja procura desesperadamente ajudar. A irmã Aparecida enviou-nos esta mensagem, que é também um alerta para que o mundo não se esqueça da tragédia humanitária que está a acontecer no norte de Moçambique, pedindo para isso a nossa solidariedade. Este vai ser, obviamente, um dos temas para debater no programa de hoje, programa que está a começar agora. Mas vamos começar pela Nigéria, retomando, aliás, um tema de que já aqui falámos na semana passada. O assassinato de um seminarista que tinha sido raptado na diocese de Auchi. Peter Andrew, de 21 anos de idade, foi raptado a 3 de março, juntamente com um sacerdote que foi, entretanto, Catarina, libertado. Sim, Paulo, e podemos dizer, de facto, que terminou da pior forma este sequestro dramático, em que homens armados, então, levaram à força no passado dia 3 de março, e após uma troca intensa de tiros entre a segurança, os responsáveis da segurança do edifício da Igreja Católica de São Pedro, em Iviúqueva, na diocese de Auchi, a um padre e um seminarista. Portanto, o sacerdote Philip Ekveli foi libertado, como o Paulo acabou de dizer, então, mais tarde, no dia 13 de março, estando neste momento a receber cuidados médicos adequados, não é? Mas, infelizmente, o seminarista, o Peter Andrew, não teve essa sorte e acabou por ser assassinado de uma forma terrível. E estou a citar, Paulo, o comunicado que nós recebemos por parte da Diocese e que foi enviado para a Fundação AIS. Este foi o segundo assassinato de um membro da Igreja Católica na Nigéria no espaço de menos de 2 semanas. Isto depois da morte violenta também na sequência de um rapto do padre Sylvester Okchukwu, da diocese de Kafachan. No referido comunicado que a Catarina acabou de citar, o bispo de Auchi diz que as populações se sentem abandonadas e que vivem num autêntico inferno. Sim, Paulo, ele diz que vivem num autêntico inferno e para que os nossos telespectadores percebam e tenham noção do grau de insegurança que se vive nesta região da Nigéria, Paulo, o bispo de Auchi diz-nos mesmo que neste momento as pessoas já não se sentem seguras em lado nenhum, quer seja nas estradas, quando, por exemplo, estão a viajar e estão a deslocar-se para alguma outra localidade, seja nas suas casas, seja nas suas quintas, seja nas suas propriedades agrícolas, portanto, e isto é um sentimento terrível de insegurança que se vive nesta região, Paulo. Estamos, portanto, a falar da Nigéria, isto a propósito do rapto e do assassinato no espaço de menos de 2 semanas de um seminarista e também de um sacerdote. A situação, de facto, de insegurança é tão grave que não há ninguém que possa dizer que esteja a salvo. O padre Tadeu Zanassig foi já ameaçado e pede ajuda para que os sacerdotes tenham pelo menos meios de transporte seguros para conseguirem chegar ilesos às aldeias para aí celebrarem a Eucaristia. In Nigeria, it's dangerous because we have banditry. It's dangerous because we have anti-Christian sentiments. Priests were kidnapped and being killed. The church was being impoverished through
the process of ransom. I had text messages threatening me that wherever you go, we will certainly get you one day. Without a safe means of transportation, the priest becomes target for the bandits and religious assassins. We need a priest because without a priest, there would be no consecration. There would be no Eucharist. And without the Eucharist, there would be no church. Please keep us in your prayers and consider further support as we hope to reach our community safely through your support. Thank you very much. Foi o padre Tadeus a explicar que é muito perigosa a vida na Nigéria. Nós escutámos o testemunho deste sacerdote, isto a propósito da notícia do assassinato de um seminarista na diocese de Auchi. Um crime que ocorreu poucos dias depois do desfecho, também dramático, do rapto de um padre na diocese de Kafanchan. Foi, como dissemos há pouco, Catarina, o padre Silvestre Okchukwu. Sim, Paulo. Portanto, o padre Silvestre Okchukwu foi então raptado na sua residência no passado dia 4 de março. Foi depois encontrado morto na madrugada seguinte. Embora neste momento ainda não se saiba, e apesar de já terem passado cerca de 20 dias, por que razão é que os raptores decidiram assassiná-lo? Sinal também da insegurança em que vivem os membros da Igreja Católica. Desde 2021, a Diocese de Kafanchan tem sofrido pelo menos o assassinato de um agente pastoral por ano. Todos estes casos são infelizmente frequentes neste país de África. No relatório da Fundação AIS Perseguidos e Esquecidos, que foi publicado em novembro do ano passado, a Fundação AIS destaca precisamente a situação da Nigéria como uma das mais graves da atualidade no que diz respeito à perseguição aos cristãos. Sim, Paulo, e desafio a quem nos está a ver lá em casa para visitarem a nossa página de internet, para ver então este relatório que está disponível e para perceberem, de facto, para consultarem todas as informações que estão disponíveis online. Mas, e respondendo diretamente à sua pergunta, Paulo, de facto, neste relatório da AIS, que compreende a análise do período entre 2022 e 2024, descreve com abundância a situação de enorme insegurança que se vive pelos cristãos na Nigéria, a ponto, Paulo, de podermos dizer mesmo que existe perseguição religiosa neste país de África. O relatório destaca o grupo terrorista Boko Haram e também os pastores nómadas Fulani como os principais responsáveis pela violência contra os cristãos. Sim, Paulo, tanto o Boko Haram, que é um grupo jihadista que procura estabelecer um califado nesta região norte da Nigéria, assim como os pastores nómadas Fulani, que atuam mais na região central e sul da Nigéria e que atacam sistematicamente os agricultores, são de facto os principais agentes ou os principais responsáveis por esta violência, por esta perseguição aos cristãos na Nigéria. Mas, Paulo, nós também temos que considerar a atuação destes grupos criminosos que vão raptando pessoas, que fazem do rapto mesmo um negócio, como nós falámos agora há pouco, e que vimos tanto no caso do padre Silvestre como no caso do seminarista Peter, que não têm qualquer problema em raptar pessoas e de matar até as suas vítimas, como é o caso destes dois exemplos que demos hoje aqui, Paulo. Exatamente. Rapto, portanto, de padres, de seminaristas, ataque a cristãos. Esta é, infelizmente, uma realidade cada vez mais frequente na Nigéria. O padre Stephen Ojapa, do estado de Adamawa, situado no norte da Nigéria, ele sabe bem o que significa ser raptado. Sabe bem o que significa, por exemplo, ter uma arma apontada à cabeça. Sabe bem o medo de ser assassinado a sangue frio. E porquê? Porque tudo isto lhe aconteceu em maio de 2022, como contou recentemente ao nosso colega John Pontifex, da Fundação AIS no Reino Unido, no podcast Break the Silence, com histórias de perseguição aos cristãos no mundo. It happened on May 24th/25th early hours of the morning, when the bandits just came in the middle of the night, around 11:40 p.m. That should be 24th.
There were about 15 that entered the house, and all of us were asleep. Myself, Father Oliver, and 2 siblings, Umi and Hassan. All of us were in different rooms. And personally, I just had a tap on my legs, and they said to me, "Katashi, Kaibaki, wake up! You have visitors." So when I opened my eyes, I just saw flashlights, I saw cutlasses, I saw guns right on my head, and they dragged me out of the house. They went to the other rooms and dragged. Within 5 minutes, they dragged the 4 of us out of the house. Foi o padre Stephen Ojapa a explicar ao nosso colega John Pontifex, da Fundação AIS do Reino Unido, como foi raptado na noite de 24 para 25 de maio de 2022. Um depoimento que iremos acompanhar na íntegra daqui a algum tempo na grande entrevista. E da Nigéria, em que os cristãos vivem em sobressalto, vamos agora até Espanha. Mas vamos focar a nossa atenção na Síria. E vamos até Espanha porque, na sexta-feira, no dia 14 de março, os nossos colegas da AIS organizaram, na Catedral de Almudena, em Madrid, mais uma edição da Noite das Testemunhas. E entre os convidados esteve Dom Jean Abdu Arbash, o arcebispo de Homs. Nós temos o registro do seu depoimento, sobre o qual nos iremos debruçar nas próximas semanas, mas hoje queremos deixar aqui, e já numa antecipação das suas palavras, a nota de que as coisas na Síria não estão muito bem, estão incertas, há muito medo, e os cristãos vivem com receio, Catarina, de que a guerra regresse a sério outra vez ao país. Sim, é isso mesmo, Paulo. E não é preciso nós recuarmos muito no tempo para percebermos como tudo está muito frágil na Síria. Portanto, no fim de semana de 8 e 9 de março, Paulo, ocorreram ataques indiscriminados nas regiões a oeste da Síria, portanto, na região de Latáquia e de Tartus, onde terão sido assassinadas centenas de pessoas, havendo mesmo alguns relatos que talvez apontem para cerca de mil mortos, incluindo famílias inteiras, Paulo. Até agora, o que nós sabemos é que foram pessoas pertencentes à minoria alauíta, que foram as mais visadas nestes últimos ataques, mas também houve ataques, os cristãos também foram alvo desta violência durante este fim de semana. E tudo isto, como é fácil nós percebermos, Paulo, ou como podemos imaginar, de facto, a população neste momento está muito aflita, temendo que a guerra volte de novo à Síria, não é? Exatamente. Estes ataques que estamos aqui a falar foram atribuídos a militantes jihadistas ligados, inclusivamente, àqueles que derrubaram o regime de Bashar al-Assad em dezembro passado. Mas, além desta violência, desta insegurança, os sírios enfrentam também condições muito duras, por exemplo, no dia-a-dia. Sim, Paulo, e o arcebispo de Homs falou disso exatamente neste encontro de Madrid que o Paulo referiu, e referiu que o desemprego é muito elevado, que há também muita falta de alimentos, de medicamentos, e o arcebispo Paulo até disse que é muito importante que a comunidade internacional ponha fim ao embargo económico que existe à Síria já há vários anos, porque isto deixa de facto a Síria numa situação completamente precária e sem possibilidade de que as famílias saiam deste beco, desta espiral, deste sufoco em que vivem já há muitos anos, não é? Obrigado, Catarina. A Noite das Testemunhas, organizada então pelos nossos colegas de Espanha, da Fundação AIS, teve um impacto considerável na imprensa, na rádio e também na televisão do país vizinho, com várias notícias, entrevistas e até reportagens sobre o evento em si. Foi o caso, por exemplo, também da televisão da Diocese da Catalunha. Nós vamos escutar agora um curtíssimo excerto das palavras de Dom Jean Abdu Arbash sobre a situação da Síria depois da queda do regime de Bashar al-Assad. E o arcebispo de Homs fala mesmo em fome. La situación en Siria con nuevo gobierno todavía no está clara. Hay oscuro totalmente. No hay paz, no hay seguridad, hay hambre, no hay trabajo y la gente hasta hoy tiene incertidumbre total cuál es el futuro. ¿Quién atrás de estos masacres no sabemos? Nosotros pedimos, y la Iglesia toda hoy necesita tenemos unidos, nosotros todos un pueblo de Siria, queremos vivir como antes, con dignidad,
Esta es la inseguridad que tenemos. ¿Por qué? Cuando el gobierno nuevo asumió sus mandatos de nuevo, no hay ejército, no hay policía en la calle, no hay atendiendo a la gente, no hay referencia. Foi o arcebispo de Homs, na Síria, numa entrevista ao canal da televisão da Diocese da Catalunha. Para já, e mantendo o foco ainda no programa de hoje na Nigéria e na Síria, importa lembrar que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal uma grande campanha de quaresma sobre os cristãos perseguidos no mundo, em que se diz que eles, os cristãos perseguidos, são a elite da Igreja. Uma campanha em que se denuncia a situação terrível em que vive a comunidade cristã em vários países, e a Síria e a Nigéria são apenas, Catarina, 2 exemplos dessa situação difícil. Sim, Paulo, e há mais países, como é óbvio, portanto, e na nossa campanha da Quaresma, para além da Síria e da Nigéria, nós damos destaque, por exemplo, Paulo, ao que se passa no Paquistão, no Burkina Faso, em Moçambique, no Líbano, no Iraque e também no Egito. Mas podemos falar de muitos outros países, Paulo, infelizmente, porque há muitos outros países onde os cristãos são perseguidos e são discriminados por causa da sua fidelidade a Jesus. Exatamente. E para ajudar estes cristãos perseguidos, a Fundação AIS está então a promover nesta quaresma uma campanha que procura ser, acima de tudo, um grande momento de oração, mas também de solidariedade. Exato, Paulo. E o mais importante é mesmo que, de facto, os portugueses tenham então consciência desta situação que se vive, desta situação trágica e aflitiva em que se vivem em tantos países do mundo, em que os cristãos vivem, onde, de facto, onde não há liberdade religiosa, onde há grupos armados que impõem à força a sua lei, onde as pessoas são também tão pobres que não conseguem sequer sobreviver no seu dia-a-dia e, ao mesmo tempo, também não conseguem, de forma alguma, ajudar a sustentar a própria Igreja do seu país. E, por isso, Paulo, o mais importante disto tudo, de facto, é consciencializar as pessoas, os portugueses, para esta situação que se vive atualmente no mundo, Paulo. Muito bem. Há uma expressão nesta campanha, que aliás eu referi há pouco, que é muito bonita e também é muito forte, que é: os cristãos perseguidos são a elite da Igreja. E são mesmo, Paulo, de facto eles são a elite da Igreja, são estes heróis, não é? Que nós falamos aqui todas as semanas, estes heróis da fé, são aqueles que ousam levar a fidelidade a Jesus até ao limite, muitas vezes dando a sua própria vida, e é para todos eles, Paulo, que nós trabalhamos todos os dias, é para eles que existe a Fundação AIS e é para eles, Paulo, claro que lançámos também mais esta campanha da Quaresma deste ano, para podermos de facto ajudar ainda mais estes cristãos que vivem nestes países onde há perseguição à comunidade cristã. Obrigado, Catarina. Nesta Quaresma, então, a Fundação AIS está a promover, aqui em Portugal, mas também a nível global, uma grande campanha de sensibilização da opinião pública sobre a perseguição aos cristãos. É uma campanha também, e dou apenas alguns exemplos, de apoio concreto para a ajuda de emergência para o socorro às populações traumatizadas, por exemplo, por ataques terroristas, e para a reconstrução de igrejas e capelas destruídas. Há muito a fazer pelos cristãos perseguidos no mundo, cristãos perseguidos que vamos encontrar na Nigéria, no Paquistão, no Burkina Faso, no Sri Lanka, em Moçambique e em tantos e tantos outros países. In Nigeria, it's dangerous because we have banditry. It's dangerous because we have anti-Christian sentiments. Priests were kidnapped and being killed. In Pakistan, some extremist groups exploit religious sentiments to justify forced conversions. False allegations of blasphemy, mob attacks, lynching, vandalizing churches, even attack on graveyards. Taul saba watame yib saba sola yam suntunguda pasori tono amen nan tem dina ti misila be ken mwenere
Kita zada wen gomna. Lab ke lenwe zikanga. To ke lenwe ne wen gomna. More than 100 people died in one particular church because of the bomb blast. I could not believe what I saw. It was all over the bodies of the people. We played Stop This Killing. O gesto deles mais comum era de decapitar as pessoas. O corpo em pedaços, como de tantas cristãos, pessoas, homens, mulheres e crianças, que tiveram seus corpos decapitados por katanas por esta guerra muito cruel. Estamos quase a chegar ao intervalo, mas antes disso é importante lembrar que está também em curso aqui em Portugal uma outra campanha, esta de apoio especificamente para os cristãos em Gaza. Uma campanha de apoio às centenas de pessoas que continuam a viver na paróquia da Sagrada Família ao cuidado do padre Gabriel Romanelli. São 500 pessoas, mais umas dezenas de crianças com deficiência que precisam de ajuda para a sobrevivência no dia-a-dia. Nos próximos 40 segundos vai perceber porque é que um gesto seu de solidariedade pode fazer aqui toda a diferença. No meio da destruição, morte e sofrimento em Gaza, a paróquia da Sagrada Família é o único lugar de esperança. Mais de 500 famílias estão ali abrigadas, tal como dezenas de crianças com deficiência. A situação é terrível e o padre Gabriel Romanelli, pároco de Gaza, pede a ajuda da Fundação AIS. Está nas nossas mãos a vida de todas estas pessoas. Por favor, ajude-nos a ajudar. Ligue-nos para o 217-544-000 ou visite-nos em fundacau-ais.pt. E da urgência da ajuda para a paróquia da Sagrada Família em Gaza, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Embora Macau esteja a mais de 9.000 quilómetros de distância de Roma, os fiéis católicos do território têm-se unido em oração pela recuperação do Santo Padre. O Papa Francisco, desde a sua eleição, foi sempre muito acarinhado pelos fiéis de Macau e também de Hong Kong e por muitos na China continental, que se revêem no Papa e no que tem sido a sua luta para que também as periferias, e não se pode deixar de dizer que a China é uma periferia no que respeita à Igreja Católica, para que também as periferias sejam cada vez mais ouvidas no seio da Santa Sé. Aqui em Macau, principalmente ao domingo, após a celebração das missas dominicais, tem sido sempre rezada a oração pela recuperação do Papa Francisco e também os jovens se têm unido para que esta onda de solidariedade e de querer pelo bem do Papa se concretize com mais alegria e que este seja um período também ele de união entre os fiéis e não de lamento, de lamúria, pois todos acreditam que o Santo Padre irá recuperar ou pelo menos irá ficar minimamente desperto para continuar a dirigir e a liderar os destinos da Igreja Católica. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos escutar as palavras da irmã Aparecida, que escutámos brevemente no início desta emissão, em que ela fala do sofrimento do povo de Cabo Delgado e também da importância vital
da ajuda da Fundação AIS. Na segunda parte vamos também continuar a escutar o bispo de Maiduguri, na Nigéria, na nossa grande entrevista, e vamos ter ainda mais alguns temas para conversar, nomeadamente sobre a proposta de oração da Fundação AIS para esta quaresma. Muitos assuntos ainda para depois de um breve intervalo. Até já! Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب7 نيسان 2014 انقتل ابونا فرانس على ايد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة اللي لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس.
وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor.
No início do programa nós escutámos uma irmã que está em Pemba, em Cabo Delgado, a explicar o sufoco, o medo em que vivem as populações locais debaixo da ameaça permanente de ataques terroristas. Nós já vamos falar da mensagem da irmã Aparecida Queiroz, mas antes disso, e até para se perceber a atualidade das suas palavras, importa lembrar que desde 2017, quando começaram os ataques, já morreram mais de 5.000 pessoas e mais de 1 milhão teve de fugir das suas casas, das suas aldeias, vivendo agora, na sua maioria, em campos de deslocados. É, pois, neste ambiente que temos de escutar a mensagem que a irmã Aparecida nos enviou. E para começar, Catarina, quem é esta irmã? Bom, Paulo, a irmã Aparecida Queiroz é uma religiosa brasileira, ela pertence à Congregação das Filhas de Jesus e está então na Diocese de Pemba, em missão há já mais de 7 anos, Paulo. Ou seja, pelo menos desde 2018. Isto quer dizer que a irmã Aparecida praticamente está a viver em Pemba, na província de Cabo Delgado, desde o início da insurgência terrorista. Sim, Paulo, e isso dá de facto mais força às suas palavras, a tudo o que ela nos vai contar, porque ela será talvez neste momento uma das pessoas que melhor conhece esta realidade, que melhor tem acompanhado e desde o início praticamente, e que conhece de facto o drama das pessoas que estão, das populações que são vítimas então destes ataques terroristas. Terroristas que reivindicam pertencer ao Daesh, a organização jihadista Estado Islâmico. Precisamente, Paulo, e isso é muito importante nós sublinharmos, porque estes homens que atuam então em Cabo Delgado não estão sós, são um grupo de pessoas que pertencem, não é? Que estão filiados, estão ligados então a esta uma das maiores organizações terroristas do momento, não é? O Estado Islâmico, e que tem uma verdadeira estrutura internacional montada, com comando, com recursos, com militantes oriundos de diversos países e com esta ambição, Paulo, também de transformar Cabo Delgado num califado. E é precisamente nesse território que corresponde à Diocese de Pemba que está então esta irmã que nos enviou uma mensagem muito forte sobre a importância e a urgência também de se ajudar as populações vítimas do terrorismo. Nós trazemos também aqui esta mensagem desta religiosa porque ela diz, isto sem qualquer sombra de dúvidas, que a Fundação AIS tem dado uma ajuda preciosa à Igreja na sua missão de socorro a estas populações. Ela diz que a AIS tem sido, Catarina, a mão de Deus que salva vidas. Sim, Paulo, e essa é de facto a expressão que ela usa e que nos deixou comovidos, não é? De ouvir a irmã falar disso. Portanto, a irmã Aparecida, ela diz que a Fundação AIS, pela ajuda que tem dado à Igreja de Pemba, tem sido de facto esta mão de Deus que salva vidas e que tem permitido, por exemplo, dar às populações locais o sustento, os alimentos e que tem ajudado também a Igreja neste tempo também tão difícil. A Catarina referiu agora, por exemplo, a distribuição de alimentos. Eu penso que essa é uma das questões que diz muito a quem nos está a ver neste momento. A Igreja, de facto, tem ajudado muitas pessoas graças à Fundação AIS. Sim, Paulo, a ajuda tem sido entregue a milhares de pessoas e a irmã Aparecida, ela refere que graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS aqui em Portugal e também em todo o mundo, como é óbvio. São os nossos telespectadores. Exatamente. Portanto, que a Diocese de Pemba já conseguiu distribuir mais de alimento para mais de 2 famílias, ou seja, Paulo, 2.000 famílias. Estamos a falar de cerca de 6 ou até 7.000 pessoas que têm sido ajudadas, têm recebido estes alimentos. E ela diz que, além disso, ela diz que toda a ajuda que a Fundação AIS tem dado serviu, por exemplo, também para a formação de seminaristas, para que a Rádio Diocesana possa continuar a emitir apesar de todas as dificuldades, para que os padres, as catequistas e também as irmãs se possam deslocar até às comunidades que vivem mais longe e para estar junto a estas pessoas. Portanto, tem sido muita ajuda que temos conseguido fazer chegar, graças aos nossos benfeitores, até esta Diocese de Pemba, Paulo. Muito bem. Obrigado, Catarina. Melhor do que tudo aquilo que nós possamos estar agora aqui a dizer sobre as palavras da irmã Aparecida Queiroz é mesmo escutá-la de viva voz na mensagem que ela nos enviou. Sou a irmã Aparecida Queiroz, da Congregação das Filhas de Jesus, e vivo em Moçambique, na província de Cabo Delgado, há mais de 7 anos. A província de Cabo Delgado está no norte do país e corresponde à Diocese de Pemba. É um lugar lindo, mas que está profundamente marcado pelo sofrimento. Nessa província são mais de 2,3 milhões de habitantes. Pessoas que, especialmente nos últimos 7 anos, estão empobrecidas e carregadas de dor, sofrimento e medo. Imaginas tu que estás em tua casa depois de um dia de trabalho e que de repente entra um grupo de homens armados.
mata teus filhos, rapta membros da tua família e tens que fugir por dias, pelo mato, com medo, com fome, com sede e com uma dor avassaladora. Pois bem, são milhares de irmãs e irmãos nossos em Cabo Delgado que estão a viver essa dor. Pessoas que perderam tudo, casa, membros da família, lugar de oração, identidade, e que tiveram que fugir não só uma vez, muitas vezes. Essa mobilidade constante, esse vai e vem em busca de sobreviver, está nesse ciclo de pobreza. Crianças sem estudar, sem acesso à saúde, famílias sem poder plantar e fome, muita fome. E é nessa realidade de dor que a ajuda da ACN tem sido como a mão de Deus que alivia e salva vidas. Essa ajuda possibilita que as pessoas sejam visitadas, escutadas, possam celebrar sacramentos, Eucaristia. Uma ajuda que tem oferecido sustento também material, alimentos, materiais de higiene. Uma ajuda que forma, que capacita, que transforma. Graças a essa ajuda, foi possível que a Diocese de Pemba distribuísse alimentos para mais de 2.000 famílias. Foi possível realizar celebrações em comunidades que já não tínhamos acesso. Foi possível formar seminaristas, levar a voz de esperança da Rádio Diocesana a milhares de pessoas. Portanto, a mão de Deus através da ACN devolve vidas. Por isso não podemos parar, não podemos deixar de ser rosto de Cristo nesse contexto de desespero. Cristo que alimenta o corpo e a alma, que cura e multiplica pães e peixes. E é isso que faz a ajuda que tu e tua família oferece à ACN. Esta ajuda chega a estas milhares de pessoas que estão cá nessa parte do mundo. Muito obrigada. Foi a irmã Aparecida Queiroz que, desde a Diocese de Pemba, no norte de Moçambique, nos fez chegar então uma mensagem de agradecimento por tudo aquilo que a Fundação AES tem feito pela Diocese, pelos cristãos, pelas populações perseguidas em Cabo Delgado. E já na reta final do programa de hoje, chegamos então à grande entrevista em que procuramos dar voz a figuras de relevo da Igreja, desta Igreja que é tão perseguida nos dias de hoje. Desde algumas semanas que o nosso convidado é Dom Oliver Doemo, o Bispo de Maiduguri, uma diocese no norte da Nigéria. Já hoje falámos aqui bastante da Nigéria. Hoje o Bispo vai fazer-nos uma síntese do que aquilo que aconteceu na sua diocese e que deu origem à enorme crise humanitária que se tem vivido então em Maiduguri. There are many ways in which our people have been assisted. Now, when after our people took refuge in many places outside our diocese, in our country, and even outside the country, especially in Cameroon, and when the crisis subsided and they came back, it was a huge humanitarian crisis. Now, but we had to struggle as a church in order to support these people. All this while we've been having what we call IDPs, internally displaced persons, and we had camps built for them in some places in our diocese, especially in Maiduguri. You have thousands of them. I'm talking not only of Christians alone, but even Muslims. Well, the government of Borno State was assisting the refugees, especially the Muslims. But you know, as Catholics, we do not discriminate. So, since 2012, we had to take some relief materials to Muslims in the Muslim camps.
to show that Jesus is for all. It's not only for Catholics, it's not only for other Christians. Now, but particularly, we have been taking relief materials to our brothers and sisters in the Christian camps. We have a Catholic camp where most of the families there are Catholics. So that has been the responsibility of the diocese to take care of them. But now they have gone because of the peace that has returned to many communities. So they have left. They have left the camp where they were staying. But for over 10 years, or close to 10 years, they were there, were taking care of them, their relief materials. Estamos a escutar Dom Oliver Doem, o bispo de Maiduguri, na Nigéria, na grande entrevista aqui em Igreja no Mundo, uma entrevista que é da responsabilidade dos nossos colegas da Fundação Eukemami. Na próxima semana, e já estamos mesmo na reta final desta grande entrevista, ele vai lançar como que um apelo para que a Europa regresse às suas raízes cristãs e vai deixar também um agradecimento a todos os que têm ajudado a Igreja no apoio às vítimas do terrorismo. E uma das instituições que ele vai destacar é precisamente, já imaginou, é a Fundação AIS. But we have some people who have been very supportive, especially as to the church in need. Missio, to some extent, has been helpful. And then, of course, there are some of my friends, some in dioceses in America and even here in Europe, where when I come out like this and I meet one or two bishops, and then they can offer some assistance. E assim, escutando o bispo de Maiduguri, na Nigéria, chegamos praticamente ao fim do nosso programa, mesmo na reta final. Apenas uma nota de que sábado e domingo, 29 e 30 de março, a Fundação AIS esteve em Aroca, na celebração do Jubileu dos Cristãos Perseguidos, uma sessão que contou com o testemunho do padre Simon Ayugu, da Nigéria, sobre a violência contra os cristãos no seu país, e também do padre Gabriel Romanelli, que está a viver na paróquia da Sagrada Família em Gaza. Nós vamos, obviamente, desenvolver em detalhe tudo o que aconteceu em Aroca, mas hoje vamos apenas escutar o bispo do Porto, Dom Manuel Linda, que, não conseguindo estar presente por motivos de agenda, fez questão, no entanto, de enviar uma mensagem para sublinhar a relevância desta iniciativa da Fundação AIS na sua diocese e também a importância da mobilização de todos em favor dos cristãos perseguidos no mundo. Há tempos, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre pediu-me para celebrar aqui na Diocese do Porto, concretamente na tão simpática vila de Arouca, o Jubileu dos Cristãos Perseguidos. Infelizmente, não é possível eu participar por motivos de agenda, de compromisso que já tinha, mas associo-me plenamente e de coração, por intermédio desta mensagem e não só, a esta celebração, até porque ela representa a primeira neste género em Portugal. Pois o cristianismo é a organização mundial, chamemos-lhe assim, mais perseguida em qualquer parte do planeta Terra. Há tanta gente que não entende esta religião do amor e, portanto, muitos cristãos têm de viver escondidamente. Não só não podem passar a porta santa, como até têm de esconder exteriormente aquilo que é a sua convicção profunda. Passamos nós a porta santa. Eles também a passam tantas vezes de outra forma, a porta da eternidade, porque o seu martírio os projeta diretamente para a grande habitação de Deus. Nós lembramos-nos, solidarizamos-nos com eles, rezamos por eles e colhemos também o seu exemplo de fortaleza. Então, que este jubileu dos cristãos perseguidos seja uma forma também de nos dar ânimo a nós, os que vivemos em liberdade, para que, como eles, possamos testemunhar Cristo em qualquer circunstância da vida. E este é o verdadeiro jubileu.
Foi Dom Manuel Linda que, tendo estado ausente por motivos de agenda, enviou para Aroca, para o jubileu dos cristãos perseguidos, um poderoso testemunho. Na próxima semana nós vamos então detalhar as outras intervenções, nomeadamente do padre Simon Ayugo, sobre a situação da Nigéria, e também do padre Gabriel Romanelli, que desde Gaza nos falou sobre esta região, sobre as tréguas entre Israel e o Hamas, que duraram muito pouco tempo, afinal. E por falar em tempo, lembro que já começou a fase do preenchimento e entrega também das declarações de IRS, e que este ano é possível fazer a consignação de 1% do IRS, e que podemos fazê-lo e devemos fazê-lo para a Fundação AIS, para que a Fundação AIS tenha mais meios para ajudar mais cristãos perseguidos no mundo. No ano passado, Catarina, essa ajuda foi para o povo de Cabo Delgado, em Moçambique. É verdade, Paulo, é isso mesmo. E, portanto, no ano passado a Fundação AIS recebeu aproximadamente 121 mil euros da consignação do IRS, e esse valor foi integralmente enviado então para a Diocese de Pemba, exatamente para esta ajuda de emergência para os deslocados de vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. E aproveito, Paulo, para deixar aqui uma vez mais o meu público agradecimento a todos aqueles que contribuíram também para esta ajuda para o povo de Cabo Delgado. E pedindo também que, lembrando que este ano podemos, de facto, voltar a fazer esta consignação do nosso IRS, e podemos assim continuar a ajudar mais cristãos que sofrem em tantos e tantos países do mundo, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Vamos então escutar uma pequena peça que nós elaborámos para si sobre a importância de se ajudar os cristãos perseguidos, também quando preenchemos, por exemplo, a declaração de IRS. 505-152-304. A sua declaração de IRS salva vidas. Vidas de cristãos perseguidos, homens, mulheres e crianças traumatizados pela guerra, pela brutalidade do terrorismo. Com a sua ajuda, no ano passado a Fundação AIS apoiou muitos dos deslocados de Cabo Delgado em Moçambique. Este ano, ao doar 1% do seu IRS, permite que a Fundação AIS duplique a sua ajuda. Onde há sofrimento e dor, também há sempre o consolo e a esperança de um padre, de uma irmã, de um catequista. Quando preencher a sua declaração, assine de cruz 505-152-304. 505-152-304. Lembre-se dos que sofrem. O mundo ignora-os. A Igreja acolhe-os. Ajuda a aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, mobilizados para ajudar os cristãos perseguidos através da consignação de 1% do nosso IRS, chegamos então praticamente ao fim do programa de hoje. Falta apenas o quê? Um convite, claro, à oração, porque estamos na Quaresma. Importa lembrar que a Fundação AIS tem, para quem o desejar, uma proposta de meditações a partir das visões da beata Ana Catarina Emmerich, visões que inspiraram, Catarina, o filme A Paixão de Cristo. Sim, Paulo, isto é uma proposta, é um convite para todos aqueles que nos estão a ver lá em casa, para todos os nossos amigos e benfeitores, para também se juntarem a nós durante esta Quaresma e rezarem também connosco por esta missão também da Fundação AIS. Portanto, todos os dias, Paulo, durante esta Quaresma, a Fundação AIS vai ter disponível na nossa página de internet, em fundação-ais.pt, vamos então partilhar meditações sobre os últimos momentos de Jesus, desde a última ceia até à sua morte na cruz, e vamos fazê-lo então a partir das meditações ou de excertos das visões de Ana Catarina Emmerich, visões que, como o Paulo relembrou, Paulo, foram então usadas no filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Exatamente. Obrigado, Catarina. Excelente esta proposta. Fica aqui esta proposta, que é também um desafio. Vá à página da Fundação AIS na internet, em fundação-ais.pt, e junte-se a nós, rezando também nesta Quaresma e lembrando o sofrimento dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, e em modo de oração, chegamos ao fim do nosso tempo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS, está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.